Já ouvimos o presidente Trump expressar exatamente esse pensamento várias vezes. Ele ameaçou desencadear o inferno ou usar violência contra o Hamas, se necessário. Bem, sejamos honestos aqui, e também ouvi Witkoff falar sobre isso. Não espero ver tropas americanas em solo israelense tão cedo. Esse conselho tecnocrático, como é chamado, será apoiado por uma força multinacional liderada pelo Egito. O plano é que essa força, composta por aproximadamente 4.000 soldados do Egito, Azerbaijão, Turquia e Indonésia, esteja armada com armas leves e veículos blindados, mas sem tanques ou outras armas pesadas. Há um centro de comando e controle em Kiryat Gat, que fica na parte sul do país, através do qual todo o mecanismo de coordenação deste processo acontece. O presidente Donald Trump fez mais uma ameaça contra o Hamas nas últimas 24 horas, dizendo: "Nossos aliados ficariam felizes em resolver a situação com o Hamas, mas ainda espero que eles façam a coisa certa. Se não fizerem, o fim do Hamas será rápido, furioso e selvagem." Essa declaração foi feita enquanto o vice-presidente J.D. Vance estava em solo israelense, declarando que os Estados Unidos estão comprometidos em trazer de volta os reféns mortos, mas acrescentando que isso levará tempo. O vice-presidente continuou dizendo que o governo israelense tem sido excelente e que há uma abordagem estranha na mídia ocidental. Por sua vez, o Hamas admite que os ataques em Rafah e em Khan Yunis, que ocorreram em resposta ao ataque a uma unidade de engenharia das FDI no domingo, não foram aleatórios, já que comandantes de alto escalão foram atingidos. O Hamas também entregou os restos mortais de 2 reféns falecidos, que os laboratórios forenses agora identificaram como pertencentes a Tamir Adar e Arieh Zalmanovich, moradores do kibbutz Nir Oz, que foram sequestrados em 7 de outubro de 2023. E em notícias relacionadas, o enviado especial da Casa Branca, Jared Kushner, declarou na terça-feira que não haverá reconstrução em áreas sob controle do Hamas, enquanto as mentiras sobre fome e desnutrição na faixa de Gaza são totalmente desmascaradas, já que alimentos e outros bens são abundantes e multidões lotam os mercados. Mas mesmo em meio a essas cenas, há uma dúvida sobre se o Hamas voltará a assumir o controle total da faixa de Gaza. Enquanto isso, na fronteira norte de Israel, há sinais crescentes de confronto entre o regime Al-Jubilani, na Síria, e o Hezbollah, no Líbano. Oficiais de inteligência ocidentais dizem que o Hezbollah está conseguindo se recuperar, enquanto o enviado do presidente Trump alerta que Israel pode agir unilateralmente se o Exército Nacional Libanês não desarmar o Hezbollah, como deveria fazer de acordo com a Resolução 1701 do Conselho de Segurança da ONU. É claro que, em meio a toda essa atividade regional, o Irã mais uma vez avança rapidamente com seu programa nuclear. Então, bem-vindo ao Boots on the Ground. Eu sou seu apresentador, Yair Pinto, trazendo para você a verdade sobre o que está acontecendo em Israel. Então, clique no botão de inscrever-se para ficar por dentro do que acontece em Israel e nunca perder outro episódio do Boots on the Ground. A organização terrorista Hamas admitiu esta semana, em declarações citadas por portais de notícias sauditas, que foi um erro deles romper o cessar-fogo ao atacar uma unidade de engenharia de combate das FDI em Rafah no domingo, já que os ataques aéreos e navais de retaliação de Israel eliminaram alguns de seus principais comandantes de campo. Esses não foram apenas ataques aleatórios para dar um recado, mas foram ações militares muito eficazes. E enquanto isso, começa a parecer que o Hamas encontrou uma maneira de influenciar a oposição ao governo tecnocrático que está sendo formado para assumir a administração da faixa de Gaza. Vários dos indivíduos supostamente neutros que compõem este conselho proposto pelos mediadores expressaram simpatia pelo Hamas, enquanto outros parecem ter sido escolhidos pela autoridade palestina. Até um relato de que os mediadores apresentaram a lista completa dos candidatos ao Hamas para revisão antes de apresentá-la ao público. Embora se dê a impressão de que está sendo criada uma nova autoridade governante para substituir a organização terrorista Hamas,
Na prática, dia após dia, a organização terrorista apenas reforça seu controle renovado sobre esta área em Gaza. Hoje, vamos apresentar a você o novo ministro interino da organização terrorista Hamas, que está liderando os esforços para eliminar os opositores internos da organização terrorista Outros Palestinos na faixa de Gaza. Taysir Batsah, um oficial com patente equivalente a general de brigada, foi nomeado por Izz ad-Din al-Haddad para ser o responsável pela segurança interna da organização. Ele comandou o banho de sangue em Gaza, durante o qual o Hamas executou dezenas de habitantes de Gaza nas ruas. Talvez por causa desses relatos de violência desenfreada, o The New York Times informou esta semana que países temem enviar tropas para a Força Internacional de Estabilização na faixa de Gaza, e o presidente Trump alertou especificamente contra uma entrada americana em Gaza. No entanto, nem tudo é violência e caos nas ruas de Gaza. Também há compras. O mercado na cidade de Gaza está repleto de mercadorias, veículos em bom estado circulam pelas ruas e multidões lotam as calçadas ao lado de prédios que permanecem de pé. No relatório de hoje, vamos mostrar um pouco das cenas dos mercados da cidade de Gaza nos dias após o cessar-fogo entre Israel e o Hamas. E de volta a Israel, estamos recebendo a visita do vice-presidente do Zwawa, J.D. Vance, e o analista sênior do Oriente Médio da TBN Israel, Mati Sochani, trará todos os detalhes dessa visita. Pouco depois de desembarcar no país na tarde de terça-feira, Vance visitou o quartel-general militar conjunto das Forças de Defesa de Israel e do Zikma Eloah, em Kiryat Gat. Falando à imprensa, ele disse: "A situação é sensível, mas ainda há muito trabalho a ser feito. Agradeço aos israelenses pelo grande apoio." Ele também pediu a todas as partes envolvidas neste conflito que tenham paciência. Ele afirmou que no Golfo desejam a paz com Israel e esclareceu que, apesar das violações, está otimista de que o cessar-fogo será mantido. Durante sua breve visita, acompanhado de sua esposa, Vance também se reuniu com o primeiro-ministro Netanyahu e visitou o Muro das Lamentações e a Igreja do Santo Sepulcro, na cidade velha de Jerusalém. Também nesta semana, o enviado especial da Casa Branca, Jared Kushner, disse que estamos começando a reconstrução em áreas sob controle das FDI, mas, por enquanto, nenhuma reconstrução acontecerá em áreas sob controle do Hamas. Ele acrescentou que ainda não há um prazo para a fase B e, em resposta a uma pergunta de repórteres sobre o envolvimento da Turquia na faixa de Gaza, disse: "Ankara tem um papel, mas não vamos impor forças estrangeiras a Israel." Enquanto isso, os restos mortais de 13 reféns israelenses estrangeiros ainda estão na faixa de Gaza, após o gabinete do primeiro-ministro anunciar que Aryeh Zalmanovich e Tamir Eder de Nir Oz retornaram a Israel na noite de terça-feira. Zalmanovich foi sequestrado com vida e acredita-se que tenha sido assassinado em cativeiro cerca de 1 mês e meio depois do dia 7 de outubro. Eder era o vice-coordenador de segurança e membro da equipe de resposta rápida que caiu em combate contra os terroristas do Hamas em 7 de outubro, mas seu corpo foi sequestrado e levado para a faixa de Gaza. Enquanto tudo isso acontecia na faixa de Gaza, também há muita atividade na frente norte. A organização terrorista Hezbollah aumentou recentemente seu ritmo de recuperação, justamente no momento em que o governo libanês decidiu desarmar essa organização terrorista. O enviado especial do presidente Trump ao Líbano, Tom Barak, pediu ao Líbano que avance com o desarmamento do Hezbollah e com um acordo de paz com Israel, alertando que agora, quando o Irã está enfraquecido e a Arábia Saudita está a caminho de aderir aos acordos de Abraão, o Líbano não deve perder essa oportunidade. O Hezbollah está furioso com a situação, mas também tem outras preocupações e teremos mais informações sobre isso neste relatório mais adiante. Por enquanto, a frequência dos ataques das FDI nos últimos dias é resultado da condição do Hezbollah, já que autoridades israelenses entendem que o grupo está encurralado e agora é o momento de pressionar. E por fim, há indícios de novas construções em um sítio nuclear iraniano.
Um think tank com sede em Washington, D.C., publicou evidências esta semana, incluindo imagens de satélite, mostrando que o local anteriormente suspeito de abrigar elementos de projetos nucleares militares, que foi atingido em outubro de 2024 pela Força Aérea de Israel, mas não foi atingido na guerra de 12 dias em junho, agora voltou a operar. Traremos mais detalhes sobre isso mais adiante neste relatório. Mas antes, vamos apresentar uma entrevista do diretor da TBN Israel, Samuel Ismaja, com ninguém menos do que eu, Yair Pinto, o apresentador do Boots on the Ground, que foi gravado esta semana em nosso estúdio em Jerusalém. Nesta entrevista, vamos levantar o véu e mostrar a você os bastidores das reportagens do Boots on the Ground. Temos muito para conversar hoje, então vamos mergulhar nos detalhes. Eu sou Yair Pinto e comigo está Mati Sochani. E este é o seu relatório Boots on the Ground sobre o que está acontecendo em Israel, incluindo toda a verdade sobre a batalha contínua contra o Hamas, o Hezbollah, os Houthis no Iêmen, as milícias xiitas no Iraque e todos os outros grupos armados nesta região que operam sob as ordens do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, que é a cabeça do decadente eixo do mal no Oriente Médio. Um momento antes de começarmos, quero pedir a você que continue espalhando a verdade. Compartilhe nosso conteúdo, porque Israel está sob um ataque de mentiras, fake news e propaganda antissemita. Organizações islâmicas radicais estão se esforçando para espalhar mentiras antissemitas, e nós do Boots on the Ground lutamos dia após dia com a verdade. Então deixe um comentário, dê um like e compartilhe nosso conteúdo com o maior número de pessoas possível. E a coisa mais importante que você pode fazer é clicar no botão de inscrever-se para nunca perder outro episódio do Boots on the Ground. E agora, começamos o noticiário de hoje com um anúncio do primeiro-ministro e de seu gabinete, feito na manhã de quarta-feira, de que os restos mortais de 2 reféns mortos, que foram entregues à Cruz Vermelha e depois ao IDF no final da noite de terça-feira, foram identificados. Eles são Ari Zalman Zalmanovich e Tamir Hadar, do Kibbutz Nir Oz, próximo à faixa de Gaza. Isso significa que, até hoje, ainda há 13 reféns que foram sequestrados em 7 de outubro e assassinados pelo Hamas que ainda não retornaram para casa em Israel. Mas dos 28 que estavam sendo mantidos quando o acordo de cessar-fogo começou, é isso que resta. O jornal saudita Ashraq al-Awsat noticiou na terça-feira que a organização terrorista Hamas confirmou a eliminação de 5 comandantes de campo influentes da ala militar do Hamas, além do ferimento grave de outro comandante em decorrência dos ataques aéreos e navais israelenses no domingo. Esses ataques foram uma retaliação aos ataques do Hamas contra uma unidade de engenharia de combate das FDI que operava em Rafah no início da manhã de domingo. Esse ataque resultou em 2 fatalidades entre as tropas das FDI e no ferimento de outros 3 soldados, uma violação muito grave do acordo de cessar-fogo, a qual Israel não teve escolha a não ser responder. Além disso, a admissão do Hamas ocorre após outro incidente nesta semana, no qual as FDI eliminaram suspeitos que cruzaram a linha amarela na área de Shujaiya. 2 outros suspeitos ficaram feridos em um incidente separado na mesma área pouco tempo depois. E as Forças de Defesa de Israel, IDF, e o Estabelecimento de Defesa estão analisando os resultados das recentes atividades cinéticas na faixa de Gaza. E de acordo com as avaliações de inteligência, um comandante de batalhão do Hamas, assim como Yahya al-Mabhou, comandante da companhia Nurba na Brigada Norte de Gaza da ala militar do Hamas, que estava sendo procurado desde 7 de outubro, estão entre aqueles que foram eliminados esta semana. No entanto, as IDF também sofreram baixas na manhã de terça-feira. 2 soldados das IDF ficaram levemente feridos como resultado da detonação de uma carga explosiva nas partes sul da faixa de Gaza. Os soldados foram evacuados para tratamento médico no hospital e suas famílias foram notificadas. Então vamos orar por eles também.
Também na terça-feira, o líder do Hamas e chefe da delegação de negociações da organização terrorista, Khalid al-Hayeh, continuou a apresentar desculpas quanto à lenta liberação dos restos mortais dos falecidos, dizendo a jornalistas que estamos sérios em nossa intenção de recuperar os corpos de todos os reféns, mas estamos enfrentando grandes dificuldades e encontrando obstáculos lentamente na recuperação dos corpos e continuamos com nossos esforços, segundo o Hamas. Enquanto isso, e não pela primeira vez, foram relatadas preocupações em relação aos aliados do Oriente Médio mencionados por Trump sobre o envio de forças para a faixa de Gaza. O New York Times informou, citando diplomatas e outras figuras familiarizadas com as discussões sobre o assunto, que os países que deveriam compor a força internacional estão hesitantes em enviar seus soldados para a faixa de Gaza, já que poderiam entrar em confronto direto com terroristas do Hamas, enquanto este ainda é uma organização terrorista armada. De acordo com fontes que falaram ao The Times, para vários desses países, até mesmo a possibilidade disso já é suficiente para que desistam da ideia e não participem da força de forma alguma. Além disso, alguns desses países também destacaram, em discussões reservadas, que não querem suas forças posicionadas nos centros urbanos da faixa de Gaza devido ao perigo representado pelo Hamas e suas redes de túneis. Tenho um comentário pessoal a fazer sobre tudo isso. Eu estive na faixa de Gaza servindo como oficial nas FDI e posso dizer a qualquer um que esteja ouvindo que, sim, é perigoso lá, mas é por isso que você tem treinamento, é por isso que você tem capacete, colete à prova de balas, equipamentos e treinamento para lidar com essas ameaças e problemas. E a todos esses governos desses países que supostamente devem enviar soldados para Gaza como parte desse plano, posso dizer que, se vocês derem as ferramentas certas aos seus soldados, eles podem cumprir essa missão. Se vocês nem sequer querem que eles tentem, então precisam pensar sobre qual mensagem isso transmite para o mundo inteiro e especialmente para o Irã. Aos soldados desses países, quando entrarem em Gaza, tenham cuidado, mantenham os olhos abertos, não deem nada como certo e sejam fortes e corajosos. Todos estaremos orando por sua segurança e pelo seu sucesso nesta missão de desmantelar o Hamas, mantendo nosso foco na faixa de Gaza, que supostamente está passando por uma transição para uma estrutura de governo pós-Hamas. No entanto, na prática, não é isso que está acontecendo porque o Hamas continua firmemente no poder, eliminando barbaramente todos os seus opositores internos e adversários, outros palestinos, em execuções públicas brutais, ao mesmo tempo em que participa da escolha da equipe de tecnocratas que supostamente fará parte desse governo de transição para substituí-los. Relatos surgiram esta semana de que até metade do Conselho Tecnocrático, que deveria substituir o Hamas como órgão governante na faixa de Gaza, na verdade foi escolhida a dedo por oficiais do Hamas que receberam a lista desses candidatos do Conselho dos países mediadores antes que ela fosse divulgada publicamente. As pessoas que o Hamas aprovou nesta lista são, segundo relatos, simpáticas ao Hamas, mesmo que não sejam abertamente e explicitamente apoiadoras desta organização terrorista. E mais uma vez, foi relatado que os mediadores, principalmente o Egito, apresentaram ao Hamas a lista completa da composição proposta para acalmar suas preocupações antes que a lista fosse divulgada publicamente. E a autoridade palestina também selecionou vários membros do novo conselho, que sabia que o Hamas também escolheria seus próprios representantes a partir desta lista. Essa medida dramática, na prática, deixará o Hamas com certo controle sobre a faixa de Gaza no período pós-guerra, ainda que de forma indireta. E de acordo com fontes citadas neste relatório, esse conselho tecnocrático, como é chamado, será apoiado por uma força multinacional liderada pelo Egito. O plano é que essa força, composta por aproximadamente 4.000 soldados do Egito, Azerbaijão, Turquia e Indonésia, esteja armada com armas leves e veículos blindados, mas sem tanques ou outras armas pesadas. A ideia é que essas forças atuem nas áreas das quais Israel irá se retirar na primeira fase do plano de paz do presidente Trump.
Autoridades explicaram que a força, juntamente com o Conselho de Paz, liderado por Trump, e com líderes como Tony Blair, também ajudará a fornecer serviços básicos aos residentes de Gaza e a fortalecer as autoridades locais. No entanto, como eu disse antes, os governos estão hesitantes em enviar suas forças para a faixa de Gaza porque temem que possam se ferir naquele local, e teremos que ver o que acontece com essa parte do acordo daqui para frente. De qualquer forma, os egípcios são aqueles que assumiram o patrocínio sobre o órgão governante na faixa de Gaza e, por meio dele, também estão tentando abrir caminho para uma reconciliação intra-palestina entre o Hamas e a Autoridade Palestina. Assim, podemos ver a posição complexa do Egito. Por um lado, a principal prioridade deles é o desejo de manter a estabilidade da faixa de Gaza, que faz fronteira com o Egito na parte norte da Península do Sinai. Por outro lado, eles não têm simpatia pelo Hamas, mas também sabem que, por enquanto, talvez precisem permitir que o grupo tenha um papel nos bastidores na faixa de Gaza, caso se queira estabilidade naquele local e algo que se possa chamar de futuro. Por sua vez, Israel está exigindo dos Estados Unidos que não comecem a reabilitação da faixa antes de agir no terreno e garantir que o Hamas esteja disposto a se desarmar. Um dos passos que está sendo discutido agora com a administração americana é a questão de neutralizar os túneis na faixa de Gaza. Israel gostaria de ver toda a rede de túneis completamente demolida e a equipe de engenharia de combate, que tem muita experiência exatamente nesse tipo de missão, está ansiosa para supervisionar esse processo. A administração americana quer começar com um projeto piloto em Rafah, a cidade ao sul da faixa de Gaza, e Israel concordou com essa possibilidade. Uma delegação de segurança israelense também esteve no Cairo esta semana, participando de discussões com representantes do Egito, Catar e também da Turquia. E de acordo com fontes familiarizadas com as discussões entre as partes, eles conversaram, entre outras coisas, sobre a reconstrução da faixa, assim como sobre a possibilidade de uma força estrangeira entrar para operar dentro de Gaza em algum momento. Agora, voltando a esse assunto, podemos ver que, além do Egito, Indonésia, Azerbaijão e Paquistão, são os principais candidatos para enviar soldados ao primeiro plano de operação no futuro da faixa de Gaza. Isso de acordo com uma reportagem desta semana no site de notícias Político, que citou autoridades americanas familiarizadas com os detalhes dessa questão. Mais uma vez, posso dizer que, entrem ou não soldados na faixa de Gaza, eles vão precisar das nossas orações, porque o trabalho que terão que fazer lá é muito difícil e muito perigoso. Porque o Hamas é uma organização terrorista que não quer perder o controle sobre o povo palestino dentro da faixa de Gaza. É com isso que estamos lidando. E uma lembrança poderosa disso veio esta semana, quando soubemos sobre o novo ministro do interior do Hamas, Taisir Bassak. Como você pode imaginar, o ministro do interior do Hamas não está emitindo carteiras de motorista e alvarás de zoneamento como o Ministério do Interior em outros países ao redor do mundo. O Hamas não se preocupa com essas coisas, mas foca em sua principal prioridade, que é garantir que a população esteja com medo demais para fazer qualquer coisa além de obedecer aos decretos dessa organização terrorista e sua liderança. Taisir Bassak, que foi nomeado para o cargo responsável pela segurança interna do Hamas na faixa de Gaza, é quem instituiu e dirigiu o massacre dos opositores internos do Hamas, qualquer palestino que se oponha à organização terrorista. E não temos números exatos, mas nas últimas 2 semanas estima-se que várias centenas de habitantes de Gaza, palestinos, foram capturados e executados em público enquanto as pessoas filmavam com seus celulares e postavam os vídeos na internet e nas redes sociais. Bassak foi nomeado pelo chefe do braço militar do Hamas, Izzeldin Al-Qaeda, que agora é apelidado de açougueiro de Gaza, e ele é um oficial com patente equivalente a general de brigada. E aqui na TBN Israel, continuaremos trazendo toda a verdade sobre o que está acontecendo em Israel, então continue espalhando essa informação. Compartilhe, siga-nos e, mais importante ainda, certifique-se de clicar no botão de inscrever-se para nunca perder outro episódio do Boots on the Ground. Agora, passaremos para Mati Shoshani, analista sênior do Oriente Médio da TBN Israel. Mati. Por enquanto, o cessar-fogo entrou em vigor há uma semana e ainda está mantido, mas altos funcionários da Casa Branca estiveram em Israel e, na prática, estão gerenciando a situação com total empenho, garantindo que não haja colapso.
Junto com a visita do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao país, seus enviados, Steve Witkoff e Jared Kushner, também temos J.D. Vance no país. Então você pode nos explicar qual é a sensibilidade no local, qual é o objetivo desta reunião e o que podemos esperar nos próximos dias? Exatamente. Estamos diante de uma situação muito tensa no que diz respeito à aplicação e à manutenção do acordo de cessar-fogo entre Israel e Hamas. Ninguém sabe ao certo como será a próxima fase desse acordo, mas o que sabemos é que o governo dos Estados Unidos está acompanhando de perto tudo o que acontece aqui no local. Tanto é que neste exato momento em que estou gravando, o vice-presidente J.D. Vance está em Israel para garantir que esse acordo avance para a próxima fase em vez de explodir na nossa cara. Trocadilho intencional, aliás, entre Israel e Hamas. Nas últimas semanas, o Hamas violou repetidamente o acordo de cessar-fogo. Vimos eles praticarem violência em toda a faixa de Gaza e realizarem ataques contra soldados das FDI. Mas, por enquanto, o acordo de cessar-fogo tem se mantido. Nos próximos minutos, vamos analisar o que os EUONA estão fazendo, como isso se aplica a Israel e o que vai acontecer em seguida na faixa de Gaza. Então, a primeira pergunta, é claro, o Hamas está cumprindo o acordo de cessar-fogo? E a resposta simples para isso é sim, mas também não. E deixe-me explicar isso para você. Então, ao longo da última semana ou algo assim, e desde o momento em que as FDI começaram a se retirar do controle de quase todo o território da faixa de Gaza, o Hamas voltou a fazer o que sabe fazer de melhor, que é aplicar violência contra seu próprio povo e violência contra o povo de Israel. Eles eram uma organização terrorista e continuam sendo uma organização terrorista. Está tão profundamente enraizado no DNA deles que seria tolice da nossa parte esperar qualquer outra coisa deles. Então, o que temos visto deles? Vimos eles atacarem civis na faixa de Gaza. As estimativas variam de algumas centenas até quase 1000 pessoas. O último número que eu vi há alguns dias foi de mais de 800 pessoas assassinadas pelo Hamas. Quem são essas pessoas? Eles estão assassinando sua concorrência política. Eles estão assassinando qualquer um que suspeitem ter ajudado Israel ou estão apenas usando isso como desculpa para eliminar qualquer ponta solta com quem quer que seja oposição ou se oponha a eles de alguma forma. E eles têm usado violência arbitrária para, mais uma vez, retomar o controle da faixa de Gaza, para cobrar impostos, para espalhar armas, para espalhar violência e morte por toda a faixa de Gaza. Mas não termina aí. Eles também realizaram um ataque, pelo menos um ataque substancial, contra as forças das FDI, além de muitas outras tentativas menores, nas quais eles tentam se aproximar de postos avançados das FDI ou testar a resposta das FDI. E as FDI, até agora, têm demonstrado uma quantidade incrível de contenção em todas as situações. Essa é uma diretriz que veio tanto do comando israelense, quanto da liderança política e também do governo americano, que repetidas vezes pediu às forças israelenses que demonstrem contenção e mantenham o cessar-fogo como ele deve ser, um acordo de cessar-fogo. Eles realizaram um ataque contra uma unidade de engenharia das FDI, matando vários soldados das FDI. Eles têm devolvido lentamente os reféns falecidos e assassinados para as mãos do governo israelense, muitas vezes alegando que não sabiam onde as pessoas estavam, quando na verdade estava claro que eles tinham informações precisas sobre a localização dos corpos e dos restos mortais. E eu sei que isso parece estar nos mínimos detalhes, mas esses são os fundamentos do acordo de cessar-fogo, e sem eles, realmente não há cessar-fogo. Então, já estabelecemos que o Hamas viola continuamente os acordos de cessar-fogo. Isso não é nenhuma surpresa. Aqui está onde está a surpresa. Israel tem sido incrivelmente cauteloso e incrivelmente lento em voltar à guerra. Respondemos aos ataques do Hamas, mas nunca escalamos o conflito. Dissemos que atacaríamos novamente, mas sempre fizemos isso de maneira muito ponderada e muito lenta, com o objetivo de respeitar o desejo e a clara expressão de intenção do governo americano de levar adiante esta fase do acordo para a fase 2. A fase 2 sendo a mudança de governo na faixa de Gaza, algo fundamental, importante e dramático. É para isso que realmente estamos caminhando e é isso que todos nós estamos tentando fazer, substituir o Hamas por outra coisa. E essa parte é realmente a mais complexa de tudo o que estamos analisando. Deixe-me explicar por um minuto como este acordo de cessar-fogo está realmente sendo implementado. Quem está governando o que está acontecendo no terreno na faixa de Gaza? Quem está coordenando e conectando as diferentes partes
aqueles que estão no terreno, o Hamas e as FDI, mas também as inúmeras partes fora das fronteiras do país, os cataris, os egípcios, os turcos. Quem está coordenando tudo isso? Bem, a resposta é a presença dos Emohal aqui em Israel. Na verdade, há um centro de comando e controle em Kiryat Gat, que fica na parte sul do país, através do qual todo o mecanismo de coordenação deste processo acontece. O vice-presidente Vance, que acabou de chegar a Israel ontem, visitou esse centro de controle assim que chegou ao país. É lá que não sabemos o número exato, mas digamos algumas dezenas de oficiais de alta patente dos Eskera estão presentes, junto com seus colegas israelenses, realmente trabalhando para concretizar esse acordo. Falamos sobre o fato de que a primeira fase deste acordo é a parte mais fácil, a troca dos reféns, a devolução dos islâmicos ou dos terroristas ligados ao Hamas das prisões israelenses e, claro, a retirada das forças das FDI da faixa de Gaza. Mas é a segunda parte que explica por que há uma negociação em andamento, presença persistente dos EU aqui em solo israelense, e isso é para construir a infraestrutura necessária para a segunda fase. A segunda fase consiste em substituir o Hamas por outra coisa. Vamos chegar a isso em 1 minuto, porque essa é uma parte complexa. Então, vamos falar sobre o vice-presidente Vance estar no país por um instante. Não é coincidência que, tão próximo da visita do presidente Trump ao país, tenhamos o vice-presidente visitando Israel. E o motivo de ele estar aqui é garantir que o cessar-fogo persista, continue e que avancemos rapidamente para a segunda fase. É para construir confiança com Israel e com as outras partes envolvidas nesse processo e para garantir que todos saibam que o olho do irmão mais velho, os Esqueia, está aqui observando o que está acontecendo para garantir que não... Bem, vamos ser honestos aqui. Isso não volta à guerra e conseguimos amadurecer para a próxima fase. Eu estava ouvindo uma entrevista longa com Jared Kushner e Steve Witkoff que falam sobre tudo o que foi necessário para nos trazer até este momento. E quando você os ouve recontando as últimas semanas e meses de negociação, entende por que os Eloas, o governo, tem tanta presença aqui em Israel, por que tantas pessoas estão envolvidas nessa conversa, porque o que eles têm feito é reunir tantas partes diferentes nessa dança contínua de coordenação e mediação, e negociação, realmente unindo todos até o ponto em que conseguimos assinar esse acordo e, com sorte, chegar à fase número 2. Agora vamos falar sobre o presidente Trump. O presidente Trump aborda toda essa questão. Ele é claro sobre as violações do Hamas e reconhece publicamente o fato de que eles vêm violando o acordo. Mas, ao mesmo tempo, ele pede ao Estado de Israel que demonstre moderação e o motivo é que todos estamos olhando para o dia seguinte a esse acordo. Não o que está acontecendo no terreno hoje, não apenas a troca dos reféns, mas o que acontece depois que esses reféns são devolvidos, o que acontece quando as FDI se retiram completamente da faixa de Gaza, exceto pelo perímetro de segurança próximo à fronteira com Israel, e quem entra na faixa de Gaza no dia seguinte. E é nessa questão que o governo dos Estados Unidos, com o vice-presidente Vance, o presidente Trump, com Witkoff e Kushner, está concentrando toda a ênfase. É por isso que os turcos fazem parte desse acordo. É por isso que os cátaris fazem parte desse acordo. É por isso que há a necessidade de uma coalizão internacional para realmente envolver todos e criar o dia seguinte. A maior questão aqui é como a faixa de Gaza amadurece do controle do Hamas sobre a vida civil e o controle militar. Como ela amadurece para o próximo estágio. É nisso que grande parte das negociações, energia e esforços têm sido concentrados até agora. E esse é o maior desafio que os Ikerua, os cataris, os turcos e Israel vão enfrentar nas próximas semanas e meses. Vamos ser honestos aqui, o Hamas não vai depor as armas. Eles não vão largar as armas tão cedo. Eles não vão renunciar aos seus papéis como ditadores da faixa de Gaza e dizer: pessoal, estávamos errados, vamos seguir em frente para a próxima etapa. Esse dia não vai chegar tão cedo. O que vai precisar acontecer é a força militar, tanto pela pressão israelense quanto por uma coalizão internacional para pressionar o Hamas a desistir ou abrir mão de pelo menos parte do seu controle sobre a faixa de Gaza. Como isso seria na prática? Isso significa que os EUA continuariam pressionando os cataris, o governo turco, os egípcios, os jordanianos e o próprio Hamas, dizendo: se vocês não cederem, se não abrirem mão de parte do controle, de parte do poder, se não depuserem algumas de suas armas, bem, aqui está o que vai acontecer com vocês, e não vai ser bom. Já ouvimos o presidente Trump expressar exatamente esse pensamento várias vezes. Ele ameaçou desencadear o inferno ou usar violência contra o Hamas, se necessário. Bem, sejamos honestos aqui, e também ouvi Witkoff falar sobre isso, não espero ver tropas americanas em solo israelense tão cedo.
O que espero é que eles apoiem Israel e, mais uma vez, pressionem o Hamas caso não cooperem e avancem para a próxima fase dessa negociação. Essa é a minha expectativa em relação a tudo isso. Então, como eu disse, claramente não serão tropas do Zilelo que estarão em solo na faixa de Gaza. Serão as forças israelenses que continuarão fazendo valer o acordo de cessar fogo e garantindo que o Hamas seja mantido sob controle. Mas essa próxima grande etapa é realmente a mais complexa. Como os Estados Unidos continuam pressionando e incentivando todas essas diferentes partes, os cataris e, você sabe, todos os envolvidos que já mencionei várias vezes, como mantemos todos eles em movimento, garantindo que criemos uma força de substituição na faixa de Gaza? E para fazer isso, precisamos continuar equilibrando esse ato muito delicado de reunir esse mapa regional de interesses, os interesses de Israel, do Hamas, dos cataris, dos turcos e, claro, dos egípcios, garantindo que todos tenham no topo de sua agenda o desejo e o interesse de remover o Hamas da faixa de Gaza. Essa é a única maneira de avançar. Essa é a única forma de realmente vermos mudanças acontecerem nesta região em um futuro próximo. Quero ser honesto aqui. O que está acontecendo agora no Oriente Médio não é simples. Não é simples do ponto de vista diplomático, não é simples do ponto de vista geopolítico. É um processo complexo que pouquíssimos governos na história do mundo, especialmente nos últimos anos, conseguiram realizar. E, claro, não no Oriente Médio. Este é o tipo de lugar onde esses processos raramente acontecem. E o que a administração do EUA conseguiu fazer, com tantas pessoas trabalhando nisso, com tanto esforço envolvido, é algo realmente excepcional. E levar isso até a maturidade, até o ponto em que o Hamas seja realmente removido, onde haja um governo civil, como estamos chamando, um governo tecnocrata que substitua o Hamas, esse será um dia histórico se isso acontecer. E estamos olhando para um momento em que isso realmente pode acontecer. É algo pelo qual precisamos elogiar o presidente Trump, algo pelo qual precisamos elogiar o governo israelense e definitivamente os outros países árabes ou países muçulmanos, como os turcos, que têm estado envolvidos nisso nos bastidores. Isso não é uma tarefa simples. Manter este acordo de cessar fogo em vigor ao longo do tempo não é simples, especialmente com um parceiro como o Hamas. Substituí-los e reconstruir algo diferente que não seja apenas, você sabe, uma falsa governança, tipo uma agência da ONU, etc., onde eles sejam realmente substituídos e haja de fato outra pessoa no terreno. Isso sim é algo verdadeiramente complexo de realizar. E é por isso que o vice-presidente Vance está em Israel tão pouco tempo depois da última visita do presidente Trump. E é por isso que mantemos uma presença contínua dos Anexeu aqui em Israel, porque isso é importante. E a história aqui acontece nos pequenos detalhes, não nas manchetes. O que estamos vendo agora é uma atuação consistente por parte do governo dos Issaconeres e de vários outros governos nesta região, que pode, em última análise, nos levar exatamente ao que esperamos. A substituição do Hamas na faixa de Gaza e a formação de um novo governo que não esteja ligado ao terrorismo, ao dinheiro do Catar diretamente ou ao terrorismo e ao financiamento jihadista global, de forma indireta. Esta é a única maneira disso acontecer, e estamos assistindo aos primeiros passos exatamente disso. Então, pessoal, fiquem atentos porque as próximas semanas vão ser históricas em sua formação. Vamos assistir a algo incrível acontecer aqui no Oriente Médio, que é exatamente isso. A construção de uma nação que substitui o governo totalitário e ditatorial do Hamas na faixa de Gaza, algo que esperamos há décadas, algo que o povo de Gaza merece há muito tempo.